Olá a todos. Imaginem só isto. 1000 anos de leis, todas amontoadas. Leis super antigas que já ninguém percebia, decretos de imperadores que diziam uma coisa e o seu contrário, e regras locais que, honestamente, só complicavam tudo. Era uma confusão total. Bem, foi precisamente este o quebra-cabeça gigante que um imperador chamado Justiniano decidiu resolver. E é exatamente isso que vamos ver hoje. Como é que ele conseguiu pôr ordem neste caos? A questão era mesmo esta, não é? Como é que se pega numa confusão de 1000 anos e se transforma em algo lógico, justo e, acima de tudo, útil para toda a gente? Parecia uma missão impossível, uma tarefa para gigantes. Ok, então, para termos uma ideia real da dimensão disto tudo, temos de recuar um pouco e olhar para o ponto de partida. Vamos primeiro tentar perceber o verdadeiro caos que eram as leis no Império Romano do Oriente antes de Justiniano meter mãos à obra. Pensem nisto. Havia leis que vinham lá do tempo da República Romana. Decretos de centenas de imperadores, cada um com a sua ideia, e ainda por cima as opiniões de juristas famosos, que muitas vezes não concordavam uns com os outros. Para um juiz ou um cidadão comum, encontrar a regra certa para um problema era, literalmente, como procurar uma agulha num palheiro. Um palheiro gigante e em chamas. Era óbvio que era preciso uma limpeza de fundo. E foi precisamente aqui que entrou em cena uma figura-chave, o imperador Justiniano I. Ele tinha uma visão, um grande plano, queria restaurar a antiga glória do Império Romano. E ele sabia que o primeiro passo para isso era arrumar a casa, ou seja, pôr ordem na lei. Então, no ano de 528, Justiniano deu o pontapé de saída para este projeto monumental. Claro que ele não fez isto sozinho. Chamou o melhor dos melhores da sua época, um jurista super conceituado chamado Triboniano, e pô-lo a liderar uma comissão de especialistas. A missão deles era gigante. Vasculhar tudo, deitar fora o que já não servia para nada, resolver as contradições e, no fim, construir um sistema de leis único e coerente para todo o Império. E o resultado final, não foi só um livro de leis, foi muito mais do que isso. Foi uma coleção completa, quase como se fosse o sistema operativo legal para todo o Império. Esta obra ficou conhecida como o Corpus Juris Civilis, que em latim quer dizer Corpo de Direito Civil. E esta coleção estava organizada de uma forma super inteligente, em 4 partes. Primeiro, o Códex. Pensem nisto como o código-fonte, a base de tudo, com as leis mais importantes dos imperadores. Depois, o Digesto. Isto era como uma secção gigante de FAQ, ou seja, de perguntas e respostas, mas com as opiniões dos juristas mais geniais da história. A seguir, as Institutas. Era basicamente um manual de instruções, um guia para os estudantes de Direito. E por fim, as novelas. Estas eram as atualizações, os updates do sistema. Eram as novas leis que o próprio Justiniano ia criando. Uma estrutura mesmo muito bem pensada, não acham? Mas atenção, estas leis não eram só teoria para advogados e juízes nos tribunais. Nada disso. Elas tiveram um impacto real, muito concreto, na vida das pessoas comuns, no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos. Uma das ideias mais importantes que o Código reforçou foi a da propriedade privada. A regra era simples e clara. Se uma coisa é de alguém, é mesmo dessa pessoa. Ponto final. A lei passava a proteger o direito de usar essa propriedade e ninguém a podia tirar sem uma razão muito forte e justificada. Imaginemos, por exemplo, um agricultor com uma quinta de 10 acres. Com este código, ele tinha a garantia legal de que aquela terra era sua, assim como tudo o que ele lá produzisse. Os limites da propriedade eram medidos e ficavam registados. Isto dava uma segurança que, antes, simplesmente não existia. E nos negócios? Bem, aí o Código trouxe uma ideia fundamental, o princípio da boa-fé. O que é que isto quer dizer? Basicamente que as pessoas tinham de ser honestas nos acordos que faziam. Uma promessa era para ser levada a sério. Fazer um contrato passou a ser um compromisso e a lei estava lá para garantir que era cumprido. Vamos a um exemplo prático. Se um comerciante prometesse vender 500 libras de trigo, ele tinha mesmo de entregar essas 500 libras e com a qualidade que tinha sido combinada. Acabou-se aquela coisa de tentar enganar o cliente. De repente, o comércio tornou-se muito mais seguro e confiável para todos. O Código também lidava com assuntos mais complicados, como a escravatura, que era uma realidade daquela época. E aqui é um termo técnico que é importante conhecer: manumissão. A manumissão era basicamente o ato legal que permitia a uma pessoa escravizada ser libertada pelo seu proprietário. A partir desse momento, essa pessoa ganhava um novo estatuto, o de liberto, e passava a ter alguns direitos. A própria justiça sofreu uma transformação radical. Antes, as decisões de um juiz podiam depender muito da sua opinião pessoal ou do seu humor nesse dia. Depois do Código de Justiniano, não. A decisão tinha de ser baseada na lei escrita.
Além disso, práticas como forçar confissões em casos que não fossem crimes graves foram proibidas, e a ideia de vingança privada de olho por olho, dente por dente, foi substituída por compensações definidas pelo Estado. O sistema ficou, sem dúvida, mais justo e muito mais previsível. Então, o mais incrível disto tudo é que este trabalho gigantesco não ficou perdido no tempo, numa prateleira a ganhar pó. Muito pelo contrário, o seu impacto, o seu legado, chega até aos dias de hoje. Ora, o código foi criado lá no século VI, mas a sua grande redescoberta só aconteceu muito mais tarde, por volta do século XI, nas primeiras universidades que estavam a surgir na Europa. E por que é que foi tão importante? Porque a Europa estava em plena transformação. As cidades e o comércio cresciam a um ritmo alucinante e as velhas leis locais já não davam resposta. Este código romano que foi redescoberto era muito mais complexo e sofisticado, e foi a partir daí que se tornou a fundação dos sistemas de leis de muitos países europeus, incluindo o nosso. E é incrível pensar nisto. Muitas ideias que para nós hoje são perfeitamente normais foram organizadas e cimentadas aqui. A necessidade de ter um contrato por escrito, o direito a deixar os bens em testamento a quem se quiser, até o princípio de que a lei, quando está escrita, deve aplicar-se a todos de forma igual. Tudo isto tem raízes fundas neste trabalho justiniano. Imaginem, até a própria ideia de estudar direito de forma organizada numa universidade foi imensamente influenciada por esta obra. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Se este código, feito há 1500 anos, teve um impacto que dura até hoje, o que será que nas nossas leis atuais, as regras sobre a internet, sobre a inteligência artificial, sobre o ambiente, o que será que vai ser estudado daqui a outros 1500 anos? Fica a reflexão.